Você já foi traído ou decepcionado por alguma pessoa? Já ouviu não na sua vida? Com certeza, né? E a criança também passa por isso. E muitas vezes, por não saber lidar com essas tristezas, com essas decepções, essa criança ela vai chorar, ela vai se isolar, ela vai ficar rebelde, ou de repente vai fazer birra se for uma criança muito pequena. E aí vem a pergunta: o que que eu faço? Eu tenho que ir lá atender a birra, tentar consolar essa criança, eu tenho que desprezar, né, fingir que não está acontecendo nada, né? O que fazer para preparar o meu filho, o meu aluno para as tristezas que a vida traz? Por isso, continuando a nossa série sobre como desenvolver competências e habilidades nas crianças e nos adolescentes, hoje nós vamos falar sobre como eu posso desenvolver a tolerância à frustração no meu filho ou no meu aluno. Já está inscrito em nosso canal? Ainda não? Então não perca tempo, não perca essa oportunidade. Clique aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, tá vendo aqui escrito inscrever-se, para que você possa participar. Você está me assistindo pelo Face e não é inscrito? Escreve YouTube aí, entra lá no site do YouTube, aí você escreve Universo Team, igual tá aparecendo aqui embaixo, para que você possa participar desse grande grupo. Nesse fim de semana nós batemos 400 seguidores e agora rumo aos 500, para que mais pessoas possam receber todo esse nosso material. Então, transmite esse conteúdo, compartilha no grupo da família, no grupo de amigos, né? Lá no grupo de trabalho. Não seja egoísta, não fica só para você. Vai lá, passa para outras pessoas. Mas vamos lá, pode até parecer óbvio, mas para que a criança possa aprender a lidar com as frustrações da vida, ela precisa passar por essas frustrações. Tudo isso é muito saudável, por mais que é muito dolorido ver uma criança chorando, ver uma criança triste, ver uma criança cabisbaixa, isso tudo é aprendizado para a criança, tá? Então, a criança chegou triste, entenda isso como algo que faz parte do aprendizado. Mas fica aqui uma dica: não precisa você, adulto, causar essa tristeza. Tenta fazer de tudo para você não chatear o seu filho, porque a vida vai fazer isso. Então não precisa você tratar mal a criança, ofender essa criança, desprezar essa criança. Não, eu vou desprezar para ela aprender a lidar com o desprezo. Eu vou ser grosso para essa criança aprender a lidar com a grosseria. Não precisa, deixa que a vida vai fazer isso. E aí a criança chegou triste, tá lá ali chorando, fazendo birra. O que que você vai fazer? Primeira dica: console essa criança. Então dá um abraço na criança, faz um carinho, vai dar uma volta lá no quarteirão. Não adianta você conversar, porque na hora que o corpo está sob efeito de emoções, a parte racional do cérebro não consegue entender, então não adianta. Então primeiro console essa criança, né? Dê ali um grande abraço, né? Agarra a criança bem forte, né? E aí você acalma essa criança. A segunda dica é a mais importante: converse com a criança. Coloque a criança para expressar o que ela passou. Vai fazendo perguntas, tá bom? Se essa criança ela não quiser falar, né, dá um caderninho. Essa dica é muito legal. Dá um caderno para essa criança, e é um caderno sigiloso que só a criança pode ler. E ali ela escreve tudo que ela está sentindo. Fala: ó, filha, aqui é o seu diário para você escrever as suas tristezas. Tenha o hábito de perguntar todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, para a criança como que foi o dia. Aí você fala assim: filho, me conta algo bom que aconteceu hoje, o que aconteceu essa semana. Ó, conta algo que te deixou triste, ou que te deixou irritado, tá bom? Mas assim, estimula essa criança a colocar para fora. Se a criança não fala ainda direito, a desenhar, a escrever, enfim, mas essa criança precisa colocar para fora. Quanto mais ela estiver falando, é melhor, porque mais ela vai se acalmar e mais ela vai curar a dor dessa tristeza. Tá? Então vai fazendo tipo perguntas assim: ó, conta mais sobre esse evento. Ah, por que que você sentiu assim? Por que que você tá chorando? Tá? Uma coisa muito importante: se essa criança ela tá chorando porque ela ouviu um não, ela pediu uma coisa, você não tem condição, ela tá chorando, é importante sim você consolar, mas não ceda o pedido da criança. Essa criança precisa aprender que ouvir não faz parte. Ninguém gosta de ouvir não, inclusive nós adultos, nós odiamos ser contrariado, mas faz parte da vida. Nunca ceda. Eu sei que muitas vezes vem aquela culpa: ah, mas eu não sou um pai tão presente, ah, mas eu não dou a atenção que ela precisa. Mas não ceda às birras da criança. Ela precisa
né, você vai ali, abraça, calma, passeia com a criança e depois na hora de conversar, você fala assim: "Filho, eu não posso te dar isso". E aí você vai conversando. Uma outra coisa também, antes da criança passar pela tristeza, faz uma prevenção, que é o quê? Converse sobre, ó filho, quando você estiver com raiva, como que você acha que você pode agir? Quando você estiver triste, como que você pode agir? Quando você estiver com medo, quando você estiver ansioso. E aí você vai conversando com essa criança sobre como ela pode agir quando ela estiver com alguns sentimentos. Porque não adianta você corrigir a criança porque ela teve uma birra se você nunca ensinou essa criança a como agir na hora da tristeza. Então ensine essa criança. Se é uma criança pequena, você pode ensinar isso por meio de histórias. Então vai lá, conta uma história. Ó, o personagem ficou triste, aí ele agiu assim, assim, assim. Se você vê um filme que ensina algum valor nesse sentido, um vídeo, você passa para a criança, mas faz todo um trabalho de prevenção. E vai falando, é um trabalho de formiguinha, vai falando para que essa criança aprenda. Mas o diálogo é a alma do negócio. Tá bom? A terceira dica são os jogos e brincadeiras. Quando essa criança jogar, ela vai passar por tristeza porque ela vai perder, e dependendo da competição é muito dolorido, mas estimula essa criança a jogar, a brincar com os amigos, e aí ela vai ter conflito, ela vai querer brigar, e isso tudo é para a aprendizagem da criança. E aí é a mesma coisa, a criança tá com raiva porque perdeu, porque um amigo trapaceou, aí você conversa, ensina como lidar. Se por acaso foi uma atitude errada de um adulto, de uma criança contra o seu filho, vai lá e conversa com o adulto, tá bom? Vai lá na escola e conversa: ó, meu filho sofreu assim, 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 porque uma criança fez assim. Defende também o seu filho. E uma coisa muito importante, tá bom? Ensina a criança sempre a conversar. E é a última dica. Ó, filho, quando você passar por uma tristeza, converse, chega na pessoa: eu não gostei do que você fez. Ensina a criança a pôr para fora, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, mas colocar, não guardar: meu professor falou isso, eu vou engolir. Não, não pode ensinar o filho quando você passar por isso e por isso. E eu quero encerrar dizendo uma coisa, né? Se essa criança, quando ela tem essas tristezas, ela tem um ataque de fúria, ela fica jogando as coisas, quebrando as coisas, ofendendo, tá bom? O que você faz? Acalma. Depois que ela tiver calma, conversa e depois você fala para a criança: como que você acha que eu me senti quando você me ofendeu? Quando você jogou as coisas aqui em casa, tá? Quando você gritou comigo. Faz a criança pensar, igual quando eu falei naquele vídeo sobre a empatia. E aí você define uma punição para a criança. Você já ensinou como lidar. A criança continua tendo esses ataques que põem em risco a vida dela e em risco a vida das pessoas que estão em volta dela. Aí você fala assim: ó, filho, da próxima vez, como que a gente pode te punir? E aí você debate com a criança qual vai ser a punição ou qual vai ser a sanção que você vai impor sobre ela. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa sua curtida para que ele fique mais visível no YouTube. Comente o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Eu vou estar deixando aqui na descrição um artigo da revista Crescer do Grupo Globo, onde uma psicóloga fala sobre esse tema. Clique no link e assista porque é muito bacana. E espalhe esse conteúdo. Desejo uma boa semana para você e até domingo.